Fala pessoal da Adrenaline, nós estamos de volta com mais um videocast e temos novamente um convidado da ASUS. Para o pessoal que ficou frustrado aí na nossa conversa com o Marcel, que o papo não foi placa de vídeo, placa-mãe, essas partes de componentes, nós vamos resolver esse problema hoje porque o nosso próximo convidado pode falar sobre tudo isso que a gente não pôde falar com o Marcel aí no programa anterior. Aqui com a gente está o Oswaldo Júnior, que é o instrutor técnico para canal de distribuição e um especialista em ASUS. Ou seja, todas as dúvidas que haviam passado em branco no programa anterior, hoje a gente resolve. Pode deixar com a gente. Bem-vindo, Oswaldo. Obrigado. E junto, além de mim, Diego Kerber, nós temos também Fábio Faia. Isso aí. E como costumamos começar, primeiro, Oswaldo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história aí na área da computação como um todo e depois como chegou a ASUS. Ok, bom, em primeiro lugar eu agradeço a oportunidade, ok? E agradeço ao pessoal que nos assiste. Mas espero que o papo seja bacana aí para todos nós, né? Produtivo. Uhum. Com relação à minha história, bom, eu mexo com computadores, eu como usuário, né, como entusiasta, sempre apaixonado pela coisa desde o início, desde 94, ok? Eu comecei em 94 lá com minha primeira máquina, meu 486, fantástico, e trabalhando com isso desde 98. Tá, eu venho aí antes da experiência com ASUS, agora que é recente, né, faz relativamente pouco tempo que eu entrei para o time ASUS, eu venho de uma experiência de 14 anos como prestador de serviços para a Intel. Então, tá, para o pessoal que gosta de AMD, tá, vocês respirem aliviados. Tá, juro que eu estudei muitíssimo sobre AMD, não tenho problema absolutamente nenhum em tratar com a AMD. Até porque nós temos perguntas sobre a AMD, né? Ok, eu estudo os dois lados há muito tempo. Né? Então, e mais recentemente, então, entrou para a ASUS. É isso aí. Exatamente. Bacana. Nós, então, vamos começar aí a nossa sabatina. Ok. E uma das primeiras questões que nós levantamos, inclusive nós conversamos com o Marcel sobre isso também, é relativa à fabricação nacional. Vamos falar dos produtos ASUS, né? Okay. O que temos aqui no Brasil. Naquele momento, o Marcel, inclusive, fez um anúncio, um anúncio em primeira mão de um primeiro notebook da linha ROG, Sim. que é fabricado fora da China. Da China, né? É o primeiro produto ROG fabricado fora da China e também o primeiro produto aí, esses notebooks gamers da ASUS fabricados no Brasil. Ou seja, nós temos expectativas meio altas para que você lance alguma coisa também. Okay. Senão todo mundo vai ficar muito decepcionado durante esse vídeo. Vocês querem saber sobre produtos construídos aqui no Brasil. Exatamente. Ok, o que a ASUS faz hoje basicamente ela produz as linhas de entrada e aquilo que nós chamamos de mainstream. As placas que são placas de maior volume, placas com construção mais comum, digamos assim. As placas ultra elaboradas, as placas mais sofisticadas, né? Por exemplo, as placas da série TUF, as placas da série ROG, essas placas são placas importadas ainda. Né? Muita gente pergunta por que placas da série ROG ainda não são produzidas aqui no país. É muito importante nós lembrarmos que é preciso volume, né? O custo, né? É preciso um investimento tremendo para a produção local. E o que justificaria isso é volume, um volume significativo. Quando nós falamos de placas voltadas para nichos específicos, overclockers, entusiastas, placas realmente mais elaboradas, os volumes ainda não são volumes que justifiquem a produção local. Entendi. Então ainda precisamos de volume. A expectativa é que esse nosso mercado vai continuar crescendo. Né? Os nichos em computador, né, em PC, vem crescendo mais rapidamente nos segmentos de gamers e entusiastas. Isso não é novidade mais para ninguém, particularmente para nós que somos desse meio já há muito tempo. Os nichos de entusiastas, overclockers, gamers e afins vem crescendo hoje em ritmo mais forte que do PC mainstream, onde em alguns mercados aí pelo mundo a gente observa inclusive retração. Né? Isso também não é novidade em função de tablets, smartphones e afins. Mas os segmentos de entusiastas vêm crescendo, então ficamos todos na expectativa, né? Eu também, de que em algum momento, um pouco mais à frente, haja volume suficiente para justificar a produção local de uma placa ROG, também seria ótimo. Vocês conseguem perceber essa tendência na linha de produtos de vocês, de uma certa estagnação no mercado mainstream, de entrada, e um crescimento da área game? Nós observamos a coisa da seguinte forma: há muito espaço aqui no Brasil ainda. Há regiões, por exemplo, como a região norte do país, que é uma região que até aqui teve pouco suporte da absoluta maioria dos fabricantes. Então,
há um tremendo mercado a ser explorado, há margem para crescimento. Quando nós falamos do mercado mundial de PC, certa estagnação, certa retração, segundo consultorias especializadas, analistas, isso é muito claro, mas em mercados como o nosso, nós enxergamos ainda tremendo potencial. Tá? E não estamos nem separando por segmentos, diz. Todos os segmentos ainda têm muito espaço para crescer. Para todos os segmentos, uns obviamente vão crescer mais que outros. Onde nós observamos a oportunidade mais significativa é realmente nos nichos. Entendo. De entusiastas. Bom, falando em expansão, então, vamos já começar a trazer as perguntas de vocês aqui para a mesa. Nós temos muita gente questionando a questão de produtos. O que acontece? O pessoal normalmente, inclusive acompanha o Adrenaline e vê os produtos a nível global sendo lançados e sente uma diferença bastante grande em relação do que eles têm disponível aqui, opções, produtos e o que eles realmente conseguem comprar aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa diferença que a gente ainda sente em relação ao que temos disponível em outros países e aqui. Essa é uma questão muito delicada, né? Como naquele comecinho da nossa conversa você perguntou sobre a minha experiência, eu acabei nem detalhando tanto, mas para ajudar nesse ponto, há 10 anos eu faço treinamentos para distribuição oficial de componentes aqui no país. Faz uma década que eu visito todos os distribuidores significativos do país para treinar os vendedores, os times de vendas, os parceiros desse pessoal. E tem diversos pontos que eu acredito que impactam essa diferença. Por exemplo, lá fora nós temos 30 e tantas opções de placas voltadas para a plataforma Intel. Aí aqui nós temos 9 motherboards, 10 motherboards. Eu acho que alguns pontos que influenciam isso, certo conservadorismo da distribuição. Os distribuidores muitas vezes têm certo receio de trazer produtos para os quais eles não identificam muito claramente volumes muito grandes. Os produtos que são voltados para nichos, muitos dos distribuidores aqui no país olham com boca torta para esses produtos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser melhor conversada. Tô colocando a minha posição, tá? Oswaldo Júnior, a minha percepção, a minha experiência, senão depois eu vou tomar bronca, tá? Mas eu acho que os fabricantes poderiam trabalhar melhor essa questão, todos eles, com os grandes distribuidores. Muitas vezes o próprio fabricante também é conservador. Eu acredito que esses são os principais pontos, porque eu enxergo espaço para muitos produtos que realmente nós não vemos aqui ainda, produtos mais elaborados. Tá? Tem uma série de outras questões ligadas à tributação, posicionamento de preço, volume, mas eu acredito que o conservadorismo é uma barreira muito grande de ambos os lados. Eu acredito que mais até do lado do distribuidor que do lado do próprio fabricante. E às vezes o próprio conhecimento para vender o produto, como a gente estava conversando aqui fora do ar antes, sobre a Impart, que é uma baita de uma placa, só que os distribuidores simplesmente não conhecem, ou por ser pelo seu tamanho, eles julgam que era um produto que não... O famoso Mini TX. O Mini TX é incrível como ainda tem gente apavorada com esse formato. Como que se consegue colocar ali dentro tudo o que já tem nos outros formatos. Então, esse é um excelente exemplo. Só pegando carona com você então. Então, nós temos lá na linha de produto uma placa que é a Maximus 6 Impact. É uma placa ROG com tremendos recursos, um subsistema de som de altíssima qualidade, um regulador de voltagem ultra sofisticado, voltado para overclocks realmente agressivos. A placa é uma placa recordista mundial de overclock de memória. Ela traz integrado nela já um controlador Wi-Fi AC, ela traz Bluetooth 4, ela traz todas as tecnologias mais importantes que existem hoje num PC mais elaborado. E é uma placa para a qual existe uma dificuldade clara de se vender aqui no país. Por quê? Porque ela é uma placa mini ITX. Muitas vezes o próprio consumidor, para quem não está acostumado com essas nomenclaturas, uma placa mini ITX é uma placa-mãe que tem 17 por 17 centímetros. Ela é muito pequena, muito pequena. Geralmente se associa esse tipo de design a placas básicas voltadas para projetinhos de automação comercial, com processador Atom. Agora em breve chega um processador novo da AMD, né, os da família Cabine, em alguns casos também integrado na motherboard, em outros casos separado, mas motherboards mini ITX. Geralmente isso é associado a algo básico. A placa que eu mencionei é uma tremenda placa. Eu mesmo já disse dentro da ASUS várias vezes,
dentro do universo das placas ROG, a placa que eu compraria hoje, para mim, seria uma Impact, uma Maximus 6 Impact, Mini ITX, percebem? E muitos usuários, tenho certeza, olham para esse tipo de placa e entortam a boca. Eles olham e falam, mas pô, a placa é desse tamanho, cara, será que dá para colocar, perdão, um cooler mais sofisticado numa placa dela? Pô, uma placa de vídeo, tudo apertado ali, essa máquina vai esquentar horrores dentro de um gabinete menor. Tudo isso é folclore, tudo isso pode ser corrigido numa montagem, não corrigido, né? Tudo isso pode ser resolvido direitinho numa montagem bem feita. Bom, estou me estendendo demais, né? Só para encerrar esse exemplo. A questão é, falta muita informação, né? Para o próprio consumidor falta informação. É lógico que o retorno desse meu comentário será, né? O fabricante tem que colocar mais informação para circular, né? Sites em português melhores, vídeos, conteúdo local para informar melhor o consumidor. Aí a minha resposta para isso é: calma que eu cheguei há pouco tempo, né? Na ASUS esse é um dos meus papéis. Muito em breve a gente vai produzir muito conteúdo local, vídeo, podcasting, materiais como esse aqui de hoje, esclarecedor para ajudar o consumidor. Isso também, na verdade, pisa um pouco na nossa área, essa lance de informação, mas em termos gerais a gente está com a consciência tranquila e até o pessoal pode assistir, que nós já montamos um computador Mini TX de alta performance, rodamos Crysis 3 no talo a 100 frames por segundo, quase um desperdício de performance. Nossa. Ou seja, né, pessoal, acredita, sistemas compactos hoje já têm uma boa performance. Sobre o conservadorismo da distribuição, na verdade não é a primeira vez que eu escuto isso, inclusive nem sempre sobre componentes. A gente teve conversa, por exemplo, com um fabricante de smartphone e tablets, esse tipo de coisa, e realmente na distribuição brasileira há uma certa, um ar conservador, tanto que é uma certa moda hoje dos smartphones mais coloridos, coisa e tal, e no Brasil vende, vocês podem ver, quase sempre vende só branco e preto. Ou seja, em termos gerais, os lojistas brasileiros são mais conservadores. Então, acaba se encontrando aí essa questão. Você falou que passou por Intel, né? E estamos falando de produtos. Isso. Então, continuando aqui a pergunta que o pessoal mandou. O pessoal quer saber mais de produtos entusiastas da AMD. Para trabalhar com essa plataforma e que estão sentindo menos opções. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Já me questionaram isso em eventos, em treinamentos, né? Fala, pô, mas eu vejo tanto barulho em torno das opções para Intel, né? Novas motherboards, muitas variações das placas, e para AMD a gente vê muito pouca coisa. O que acontece? Por que isso está estagnado? Na verdade, nós temos que nos lembrar que a linha mais sofisticada da AMD, ela está estável já há algum tempo, né? Nós estamos na expectativa de que venha coisa nova do lado da AMD também. É preciso que isso aconteça para que se alavanque o desenvolvimento de novas motherboards com mais recursos, para que a linha de produtos se expanda. Mas o que eu enxergo é a linha de produto AMD, particularmente nos segmentos high-end, ela está estável já há algum tempo. E é por isso que não vemos tantas opções novas de motherboards. Isso não se trata apenas de ASUS, né? Isso é geral. Em todas as marcas que por não ter novos produtos ficam limitados. Até aproveitando o gancho, um produto onde eu vejo um tremendo potencial e onde eu fico na expectativa, isso também é trabalho meu, né? Isso, com distribuição, nos grandes eventos para as revendas, tenho a certeza de que vou fazer esse trabalho, mas eu também fico na expectativa de que a AMD faça mais barulho, né? Faça mais auê em torno das APUs, que é um produto para o qual eu vejo tremendo potencial e muito consumidor também não sabe do que se trata. Sim, verdade. Ou acha que é um produto fraco porque ele se posiciona abaixo dos processadores FX, então o pessoal acha que aquilo não é um produto que atenderia a um usuário um pouco mais exigente, o que é errado, né? É um produto bem bacana, eu vejo tremendo espaço e tremendo potencial para esse produto. Entendo. Então, o pessoal aí que nos encaminhou perguntas sobre a AMD, nós temos aí o Juliano Machado, o Night Demon, o Peter Ergert, esse pessoal todo aí, vocês já tiveram uma ideia aí, não é uma questão simplesmente de não trazer novos produtos. Isso por lógica, está associado ao que a AMD traz de novidade. Inclusive, exato, a gente esteve conversando qual que é a participação de mercado médio de produtos, vamos em se tratando de placas-mães. Vocês têm esses dados do quanto das placas-mães é Intel e quanto é AMD? Então, nós conversamos com gerentes de produto recentemente sobre isso dentro da ASUS e o número que veio foi o seguinte, que hoje, do volume de motherboards ASUS comercializados aqui no país, 40% são placas para a plataforma AMD.
Tá? Esse é um número que assusta muita gente. Fala, nossa, tudo isso, 40% é para AMD? Tem certeza? Não é? Porque a gente vê um número enorme de opções para Intel e por aí vai. O que acontece é o seguinte, é preciso nos lembrarmos que desses 40% que são voltados para a plataforma AMD, os 40% de motherboards Asus vendidas no país voltadas para a AMD, eu tenho certeza que a maior parte está nas faixas entry level, as placas mais baratas. As placas mais baratas para AMD respondem pela maior parte desse volume total de 40% aqui no país, né? Fico na expectativa de que isso mude, né? É lógico que seria interessante para todos nós, né, vermos mais placas mais sofisticadas sendo vendidas para a plataforma AMD. Então, quer dizer que se nós fizéssemos uma separação e falássemos somente do segmento de alta performance, essa proporção já muda então? Essa proporção mudaria. Com certeza lá no high-end, Intel tem um peso bem maior do que... Até aí que novamente entra a questão de novidades. Eu acho que o público que compra esse tipo de produto é sempre o entusiasta que quer ter sempre a novidade e tal, e aí não tem opções novas por parte da AMD, né? Verdade. Já Intel, estamos próximos aí de um novo lançamento, né? É isso aí. E que faz menos de um ano já tivemos um lançamento, sim. Então ela se movimenta de forma mais rápida. Exato. Vamos trazer a questão para a briga feia mesmo? Acho que até agora estamos pegando leve com os votos. A gente não ignorou as perguntas de vocês, okay. A gente sabe muito bem onde a gente quer que a gente acerte. Nós vamos ter que falar sobre o RMA, que foi disparado o nosso líder de audiência nas perguntas. Eu li os questionamentos, fiquei muito impressionado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o RMA? Ok. Eu primeiro gostaria que você me explicasse um pouquinho de como funciona o RMA aqui no Brasil, como é que uma pessoa que adquiriu uma peça faz, se ela tem problemas. Ok. Quer ver, uma coisa que eu li nos questionamentos do pessoal foi o seguinte, se o consumidor final troca componentes direto com a Asus. Não é assim que funciona a política de garantia, política de troca aqui no país. Ele troca o componente com a revenda. Tá? Ele troca com a revenda recorre ao distribuidor. Troca direta, não. Ok? E outro ponto que eu acredito que é muito importante, que eu me lembro de ter lido nos questionamentos. Placas produzidas aqui no país, muitas delas, quando surge a necessidade de uma troca, essas placas são reparadas, ok? A placa é mandada para reparo e talvez seja enviada uma outra placa para a pessoa, mas uma placa que foi reparada, foi devidamente testada, a placa está em ordem, ok? Agora, para placas importadas, placas mais sofisticadas, particularmente nas faixas mais altas de preço, como essas placas não são produzidas localmente, essas placas são trocadas, sempre. Não há reparo de placa sofisticada. Por exemplo, placa da família ROG. Caso surja um problema, essa placa é trocada, não reparada. Entendi. Ok? E um outro ponto que é importante também mencionarmos. O o distribuidor, ele recebe da Asus, quando ele compra um grande volume de motherboards, sim. Asus, ele recebe algo que a Asus chama de buffer. 1% daquele volume de motherboards importadas que ele comprou, ele recebe 1% daquele valor, okay, de volta, né, como um buffer, e ou ele usa aquele valor para comprar uma placa que será enviada para o cliente quando surge a necessidade, sim. de uma troca para a placa importada, sim, ok? Sim. Ou ele tem a opção de entregar o valor, o dinheiro para o consumidor, no caso para a revenda, né? Isso tudo é feito através da revenda, o consumidor final trata com a revenda, mas existe toda uma série de processos e de políticas para lidar com garantia, tá? Isso não é uma questão que é colocada em segundo plano. Obviamente isso é muito importante para o fabricante. Eu acho que é importante então a gente diferenciar também, que aqui nós estamos tratando que placas que algumas importadas, outras com fabricação local, exato. Mas estamos sempre falando de placas compradas em canal de distribuição oficial no Brasil. Exatamente. Eu queria uma ajuda para ir para o pessoal que inclusive não compreende como é esse processo, aquele produto que foi trazido pela pessoa de outro país. Como isso funciona? Na verdade tem um outro ponto também. Como a pessoa sabe que aquele produto que ele está comprando é de um canal oficial? Existe uma forma de fazer isso. Isso me veio à cabeça agora porque há alguns dias a gente fez uma análise de um produto da Asus. Daí, olha, eu coloquei que aquele determinado produto
tinha chegado em primeira mão para a gente, ele ainda não estava à venda aqui no Brasil. Aí veio um leitor e falou, não, ele já está à venda nesse local. Daí eu respondi, não, ele está à venda nesse local porque o cara importou, deu um jeito. Por um outro canal, de não oficial. Existe alguma forma isso? Olha, eu na hora que você mencionou isso, eu falei, excelente pergunta, né? Como é que a pessoa vai saber se o produto foi comprado no canal oficial ou não? A primeira coisa que me vem à cabeça é a seguinte, ó, o produto que é comprado no canal oficial, ele tem garantia de 1 ano. Sim. Ele tem garantia de 1 ano. Então, se a revenda oferecer uma garantia menor que isso, tenho certeza que muitas revendas vão ficar muito bravas com esse meu comentário, mas cabe algum questionamento. Já cabe algum questionamento, porque a ASUS, ela entrega, né, efetivamente a garantia de 1 ano. Okay? Eu tenho certeza que uma placa que venha de um canal não oficial, né, que venha de outros países, a revenda não vai oferecer uma garantia de 1 ano. E provavelmente vai estar com o preço também está totalmente associado, então, né, se encontrar um produto barato demais, já fica... Muitas vezes vai haver uma vantagem em preço, o consumidor vai ser seduzido por aquilo, mas eu acho que um ponto importante é questionar o tempo de garantia. Eu, como consumidor, eu também sou usuário, eu também me frustro com algumas dessas questões, certamente, sou usuário de computador, eu questionaria, particularmente comprando uma placa mais cara, qual é o tempo de garantia? Por que 6 meses, se a ASUS dá garantia de 1 ano? Sim. Percebe? Isso é delicado. Agora, um outro ponto, retornando para o que você colocou, se a placa é comprada fora do canal oficial, essa placa tem garantia? Não tem. E essa é uma questão muito delicada. Muita gente vai ficar brava. Como não? Pô, trouxe a minha placa dos Estados Unidos, eu comprei a placa numa viagem que eu fiz para a Europa. Pô, a ASUS tem obrigação de me dar garantia. É muito importante entendermos o seguinte, tá? Como eu falei lá no comecinho, eu fui durante mais de uma década um prestador de serviço para a Intel, tá? Um prestador de serviço. Hoje trabalho para a ASUS. Eu já percebi o seguinte, isso funciona da mesma forma para todos os grandes fabricantes. Tá? Pensa comigo, ok? É muito importante atentar para o seguinte. Pensem comigo. Tá. O fabricante se instala no país, ok? Ele vai começar ali a operação dele, né? Vender um determinado produto. Uma das primeiras coisas que ele faz, ele fecha uma série de acordos e de parcerias com distribuidores espalhados por esse país, para que ele possa, né, entregar o produto dele em todos os pontos do país, okay? Cobrir todo o país. Então, ele fecha acordos que são críticos com distribuidores de peso atuando naquele país. Agora, pensa o seguinte, o que o fabricante quer? Ele quer construir uma relação positiva, uma relação produtiva com o canal de distribuição dele, com os distribuidores que colocam o país dele em todo, perdão, o produto dele em todo o país, ok? Ele quer construir uma relação positiva. O que ele tem que fazer então? Ele tem que oferecer benefícios, vantagens, regalias para o distribuidor oficial dele. Uma das formas que ele tem para construir essa relação é não oferecer garantia para o produto que chega na ponta fora do canal oficial. Percebe? Essa é uma questão delicada. Pensando do lado do fabricante, para garantir que ele consiga construir uma relação produtiva para os dois lados com o produto dele, ele não oferece garantia para produtos comprados em outras geografias, né, fora do canal oficial. Isso é uma política comum para todos os grandes fabricantes. Entendo. Okay? Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma relação bastante delicada em ASUS, precisando criar um relacionamento com os distribuidores. Claro. E o problema é do relacionamento, então, com os usuários. Exato. Ou os clientes, ou seja, de algum lado arrebenta. Sim, é verdade. É delicado, mas é importante que o pessoal que está acompanhando essa nossa conversa, é importante entender que isso é uma política comum para todos os grandes fabricantes. Eu até ouvi histórias de um ou outro fabricante que pratica garantia global. Né? Eu achei fantástico, mas isso tem um custo, esse custo é enorme. São pouquíssimos fabricantes que vão conseguir realmente trabalhar fora desse modelo, onde você oferece garantia, suporte, uma atenção devida para produtos comprados dentro do canal oficial. Mas fora desse formato é realmente algo muito complexo de se trabalhar, tenho certeza. Eu imagino que também qual seria um impacto muito grande de trazer a questão da garantia para a própria ASUS, ao invés dos distribuidores, então. Ok. Não, hoje não é dessa forma que a ASUS trabalha. Hoje o consumidor final trata com a revenda. Eu acredito que a ASUS ainda não tenha
estrutura, né? A ASUS tem uma estrutura grande aqui no país, mas eu acredito que não é uma infraestrutura que dê margem para isso, né? Tratar direto com o consumidor. Entendi. Ainda não. Entendi. E creio que também entre nesse nosso conflito distribuição e compradores. Muita gente pergunta sobre a garantia. Por exemplo, ampliação de garantia, maior período. De que forma esse conflito impacta? Esse conflito entre essas duas partes. Ok, quer ver? O ponto aqui é o seguinte, eu também li sobre isso nos questionamentos do pessoal, né? Eles perguntam o seguinte, por que a garantia aqui no país é de 1 ano e lá fora nós vemos garantia de 3 anos, Exatamente. garantia de 5 anos? De novo, tá? Estou falando como usuário, tá? Eu também me frustro, né? Falo, pô, é óbvio que eu gostaria, comprando uma placa-mãe de R$ 1.500, que ela tivesse garantia de 3 anos, de 5 anos. Isso tem um custo para o fabricante. Esse custo não é pequeno, tá? Isso custa caro para o fabricante oferecer garantias de muitos anos, né? Funciona da seguinte forma, a ASUS conduziu pesquisas já no passado junto a diversos parceiros daquilo que ela chama de ecossistema, né? Distribuidores e N outros parceiros, tentando levantar essa questão. Olha, se nós cobrássemos X dólares a mais por motherboard para oferecermos garantia de 2 anos, de 3 anos, você está disposto a pagar em cada peça que você compra X dólares, não, alguns dólares a mais para pagar, né, todo o custo dessa operação, né, da garantia de 2 anos, 3 anos ou mais. E o que a ASUS teve em retorno de quase todos esses parceiros aí do ecossistema foi: não estamos dispostos a pagar. Por quê? Porque as suas placas têm uma taxa de RMA, tem uma taxa de retorno baixa. Essa taxa fica abaixo da casa de 1%, tá? É muito importante atentar para esse número. Isso é uma excelente taxa de RMA, tá? Tenho certeza que um outro usuário assistindo essa nossa conversa que já teve problema com uma placa da ASUS, mas eu tive problema. No geral, tá? As taxas de RMA da ASUS aqui no país, elas estão abaixo de 1%, elas são excelentes taxas de retorno, considerado o volume enorme de placas que ela produz e importa. Então, em função dessa taxa baixa, esses parceiros falaram, olha, não é preciso. Não é preciso pagarmos mais caro em cada peça que compramos, porque a sua taxa de retorno é muito baixa. Então, nesse momento, eu não vejo vantagem. Eles percebem? Parceiros, distribuidores e N outros parceiros. E o resultado disso foi que, nesse momento, a garantia permanece em 1 ano. Entendi. Tá? De novo, né, como eu falei, o exemplo que as revendas sempre mencionam é a Intel. Né? Mas a Intel me oferecia 3 anos de garantia. Fantástica a garantia da Intel. Né? Trabalhei por mais de uma década com isso, era um dos maiores chamarizes para se trabalhar com motherboards da Intel. Vocês reparem que a Intel saiu do mercado de placa-mãe. Ela não produz mais motherboards para desktop. Obviamente não foi especificamente por causa disso. Do RMA brasileiro, né? Não, por causa da garantia de 3 anos, eu digo. Mas você pode ter certeza de que isso teve um peso na decisão, porque o custo é muito alto para garantias de muitos anos. Percebem? Bacana. Já demos um bom suador no Osvaldo, né? E pessoal, eu espero que a gente tenha cobrido boa parte aí das dúvidas em relação à RMA. Como deu para perceber, é uma questão bem mais complexa, do tipo, só a ASUS não quer. Não se trata de má vontade. É toda uma questão que, como você diz, envolve muito equilíbrio entre vários interesses e tudo mais. Mas acho que a gente pode, não sei se tem mais alguma pergunta, Fábio, mas a gente já assustou ele bastante aqui com o pessoal brigando e tal. Ok. Nós temos aqui outras perguntas e uma delas é relacionada a monitores, porque a gente vê, principalmente no exterior, a ASUS já tem uma linha ROG e uma linha extensa aí de monitores. E para o Brasil, o que a gente tem agora? Ok, no Brasil hoje são 8 modelos de monitores da ASUS, tá? Existem opções até o Ultra Wide, né? os monitores maiores. Existem monitores voltados para gamers, tá? Monitores capaz de gerar imagens 3D, né, com taxas de refresh de 120 Hz até 144 Hz e modelos com design diferenciado. Uma coisa que eu me lembro bem, isso de muito antes de vir para o time da ASUS, é que os monitores da ASUS colecionam prêmios pelo mundo inteiro, são excelentes componentes. Então é isso, hoje
São 8 modelos, tá? Existem vários specs diferentes, até os monitores 3D. Existem planos para virem para o país, inclusive monitores que suportam o G-Sync da NVIDIA, tá? Padrão IPS, tudo aquilo que o pessoal tem perguntado já está disponível aqui no país, ou no caso do G-Sync é previsto algo para breve. Entendo, então quer dizer, ainda vamos ter novidades nessa área de monitores, tá? Temos. Então, a intenção da ASUS é, quem sabe, ampliar então a área de monitores no Brasil? Não, certeza. Hoje existe um gerente de produto dentro da ASUS que cuida de projetores e de monitores. Né? Então, você pode esperar a expansão da linha e uma atenção muito maior. Esse é um trabalho relativamente recente dentro da ASUS. Esse trabalho vai crescer bastante, tenho certeza que virão opções muito bacanas aí em breve. Então, o pessoal que encaminhou para nós a pergunta, o Knopoff e também o Marcos Queiroz, cada um deles falou. Um falou sobre o monitor com G-Sync, outro falou sobre o monitor com a proporção 21:9. Quem sabe vale a pena ficar aí meio de olho que quem sabe esses modelos podem dar as caras por aqui. Então a ASUS está buscando ampliar, quem sabe a gente veja novidades na área. E falando em produtos, vamos falar das novidades, vamos falar de novos produtos, de novas tecnologias. Okay. Nós temos aqui perguntas, porque nós já estamos aí quase na virada, na aparição aí de novos chipsets aí por parte da Intel. Okay. E o pessoal já está curioso para entender o que muda com esses novos chipsets que vão aparecer por aí. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Bom, algo que está chegando agora, né, são os chipsets da série 9, os primeiros chipsets da série 9 da Intel, que são o H97 e o Z97. Esses são chipsets que abrem margem, né, para os construtores de placas trazerem as primeiras placas que suportam processadores Core i da 4ª geração, né, os Haswell Refresh, né, que são uma renovação da 4ª geração com características melhores, e essas placas, algumas delas, né, já serão placas preparadas para o Broadwell, que é a 5ª geração do Core i, que são processadores que chegam só no começo do ano que vem. Em breve já teremos placas preparadas para receber esses processadores. Então, primeiro, H97 e Z97, os chipsets voltados para... os chipsets da série 9 voltados para máquinas de entrada virão só bem lá para frente. Né? Nesse momento vem só os chipsets para máquinas mid-range, para high-end e para máquinas de entusiastas, overclockers, máquinas mais sofisticadas, que é o caso do Z97. Dois pontos que eu acho que vale a pena mencionar, né, que são os que mais vão chamar a atenção quando o pessoal começar a ler sobre esses chipsets mais novos, são o suporte nativo para NGFF ou M2, né, o suporte nativo no chipset, para SSDs no formato M2. Não é que, explicando de uma forma muito simples, são aqueles SSDs que usam plaquinhas mais compridinhas, né? São uns PCBs mais compridinhos. Eles vieram para substituir o M-SATA, né? Exatamente. Que além de uma mudança de conexão e de tamanho, eles são mais rápidos, né? O M-SATA estavam limitados a 6 gigabits, né? 6 gigabits por segundo, porque eles trabalhavam com protocolo SATA. Sim. Agora com NGFF, nós estamos falando ou de SSDs que trabalham usando a mesma interface, né, o SATA, ou PCI Express, né, PCI Express nativo. E aí você tem performance de até 10 gigabits por segundo, né, muito mais rápido que os SSDs que nós conhecemos até aqui. Okay? Então há suporte nativo para isso nesses chipsets mais novos e o suporte para SATA Express, que isso é uma coisa que eu tenho certeza que muita gente ainda não leu a respeito, não ouviu falar, né, que é uma interface diferente, efetivamente. Né? Aí eu estou falando de interface SATA usando o protocolo PCI Express. Tá? De novo, estou falando aqui de 10 gigabits por segundo, então a subida de performance é considerável. São SSDs bem mais rápidos, com taxas de leitura, principalmente leitura, muito mais rápidas do que no padrão anterior. E o conector físico é diferente. O conector do SATA Express, ele é formado por 2 conectores de hoje, né? Imagina aquele conectorzinho SATA que nós temos nas placas hoje. São 2 caras daquele, junto de um terceiro conector menorzinho. Esses 3 elementos juntos formam um conector SATA Express. Os dois SATA são para dados e o terceiro seria para alimentação. Isso aí, né? É isso aí. Tá? Então suporte a SATA Express nativo, suporte a NGFF nativo, além, é claro, de
refinamentos no chipset para I/O, outros refinamentos menores. Entendi. Okay? Uma coisa bacana para se lembrar é que com a chegada desse chipset, de novo, né? Eu falei isso agora há pouco, mas para lembrar, começam a surgir placas agora que já podem receber os processadores Core i da 5ª geração. Isso é algo muito bacana. Isso é algo mais muito... para quem está pensando no upgrade depois. Nossa, isso é algo muito interessante. Se você tem planos, você compra uma placa dessa hoje, né? Está fazendo planos para... Pô, já separei ali a grana que eu tenho planos de investir, tá aqui o restante dos componentes, vou comprar uma placa-mãe, né? Vou comprar um outro processador. Esse cara não quer esperar até o começo do ano que vem para comprar os produtos da 5ª geração. Se daqui a um ano e meio ele for comprar um processador desse, ele ainda vai encontrar esses processadores no mercado até lá e não necessariamente vai ter que trocar a placa-mãe. Isso, inclusive, não está muito claro ainda, mas teoricamente pode ser até que modelos de placas-mãe com chipset série 8 sejam compatíveis com atualizações de BIOS, ou isso pode... Não, eu não li nada sobre isso. Mas pode vir a acontecer por estar usando o mesmo socket, apesar da questão técnica que pode influenciar. Vamos lá, Fábio, essa questão é delicadíssima, até por conta da minha experiência anterior de Intel, vale a pena comentar sobre isso. Tá? Isso que eu quero comentar não é oficial, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de comentário, porque não há nada oficial sobre isso, mas o que nós já encontramos na internet há algum tempo? Tá? O que eu andei lendo em diversos sites, tenho certeza que são sites que vocês também consultam de fora, é o seguinte, que os produtos da 5ª geração usariam, tá? De novo, a informação não é oficial, mas você vai encontrar isso na internet em diversos endereços. Os produtos da 5ª geração usariam o mesmo soquete da 4ª, né, o 1150, só que a especificação elétrica dos processadores seria muito diferente. Tá? O spec elétrico seria diferente e eletricamente eles seriam incompatíveis com as placas baseadas em chipsets da série 8. Mesmo socket, apesar da mesma pinagem. Né? O fato de termos o mesmo número de pinos não garante total compatibilidade. No bom e velho popular, vai encaixar, mas pode ser que frite. Né? Ou seja, só porque encaixou, não fica tranquilo que deu certo, que não pode não frita. Sempre há mecanismos que não deixam que isso aconteça. Tá certo. Bom, Oswaldo, já que começamos a falar aí de novidades, a gente espera que você tenha uma para nós. E o que você trouxe para nos mostrar aqui? Tem duas? Nós trouxemos placas para mostrar para vocês, para o pessoal que acompanha o site, que acompanha os videocasts. Eu vou mostrar primeiro a... Nós trouxemos aí a Z97 Deluxe, né? Modelo. Que é uma placa das linhas mainstream, digamos assim. É um modelo muito sofisticado já, mas um degrau abaixo das linhas especializadas em overclock, das linhas voltadas especificamente para entusiastas. Mas ela é um modelo que se destaca bastante pela quantidade de tecnologias, né? Então, como a gente pode ver aqui, ó, ela tem, além de um som diferenciado, vem com conexões de Wi-Fi e Bluetooth, tem os dissipadores aí, novidade em relação ao layout, frente a modelos anteriores da ASUS. É isso aí. Ela tem o conector NGFF, né? Conector M2 para receber o SSD. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui é o conector M2, tá? É uma plaquinha que ela vai encaixar daqui por cima, tá? Isso. E aqui nós temos as portas que a gente estava falando, que muitas, SATA Express. Né? Ó, são duas na portas verdade, para se conectar um drive, então utiliza essa linha aqui, ó, na horizontal, essa e essa de dados, e a terceira para alimentação de energia. Um comentário que eu não fiz lá atrás que vale a pena colocar agora. Você repara que essa placa ela tem 10 portas SATA. Sim, okay? Eu ia comentar, tem muita 2, 4, 6, 8, 10 portas SATA. Ok, você pode usar, inclusive, esses dois conectores SATA que fazem parte do SATA Express. Você pode conectar aqui HDs SATA 3 de 6 gigabits por segundo, ok? No futuro, adotando SSDs ou HDs que usem a interface SATA Express, você usa para um único disco, né, essas três entradas aqui, né, seriam esses dois SATA mais o terceiro elemento aqui de alimentação, ok? Traduzindo isso, né, o conector SATA Express ele pode ser usado por discos que ainda trabalham com a interface SATA, porque ele é retrocompatível. Esse é o termo bonito aí que a indústria usa, retrocompatível. Sobre o áudio, Fábio, que você tocou aqui, ó, esse Crystal Sound 2, né, o Crystal Sound 2 que é mencionado aqui,
Eu li uma série de questões técnicas, não vou me lembrar a sopa de siglas completa, mas eu me lembro que a relação sinal-ruído para esse controlador aqui é excelente para o codec. Isso aqui é uma solução de áudio que foi muito elogiada, tá, por especialistas, por analistas, internet afora. Tá? É um som muito sofisticado e o chip que está aqui dentro, que controla o áudio, vocês reparem que por cima dele existe uma blindagem, né, que protege esse chip contra interferência eletromagnética. E a ASUS adota nessas placas um tipo de design, um tipo de layout aqui no PCB, em que o PCB é a placa propriamente dita, okay? Sem os componentes eletrônicos, a placa. A ASUS ela recorta a placa separando tanto quanto possível aqui a parte de áudio dos demais elementos, justamente para reduzir ao mínimo possível qualquer tipo de interferência eletromagnética, crosstalk, outros fenômenos aí que poderiam degradar a qualidade do áudio. Então é um áudio muito sofisticado que a ASUS vem integrando nessas placas mais novas com esse Crystal Sound 2. Além disso, existem aprimoramentos aí para os controladores de rede. Os controladores de rede nessas placas são controladores da Intel, né, que comprovadamente são os mais rápidos do mercado, e a ASUS ainda integra tecnologias nessas placas para que você possa priorizar o tráfego para jogos. Né? O próprio conector físico foi retrabalhado em algumas dessas placas para que ele tenha melhor qualidade de sinal, para que ele sofra menor interferência. Foi um trabalho muito fino em todos esses elementos menores da placa. Não existe só o avanço do chipset. Okay? Eu falei do som, me lembrei de um detalhe. É sempre importante nós lembrarmos que a ASUS tem uma divisão de áudio separada. A ASUS é um fabricante de placa de som. Ela tem placas que são placas premiadas da série Zonar, Sonar com um X na frente, é Zonar, né, a pronúncia disso. E por conta disso ela vem integrando agora nas placas mais elaboradas áudio on-board, né, que é uma palavra que geralmente o pessoal associa a uma qualidade menor ou baixa, áudio on-board, no mesmo nível de placas de som dedicadas, até porque essa não é uma placa-mãe barata, né? Essa é uma placa-mãe mais cara porque ela tem um conjunto de tecnologias muito sofisticado. Já fiquei curioso pela Dolorosa e se o pessoal vai poder ver isso no Brasil. Com certeza a pergunta que alguns estão fazendo. Essa é uma placa que vai ser possível encontrar no Brasil, tá? Até porque a placa anterior a essa, que se posiciona na mesma casa, né, a Z87 Deluxe, é uma placa que pode ser comprada aqui no Brasil em pelo menos 3 grandes distribuidores. Entendi. Pelas revendas de informática aqui do país. Então certamente será possível encontrar essa placa em breve aqui no país. Entendi. Tá bem? Vamos lá, E temos mais uma. Agora nós temos deixa eu guardar aqui com cuidado essa placa. O verdadeiro anúncio aqui que foi prometido. Maximus 7 Ranger. É isso aí. Nova placa nova placa ROG, né? Essa é uma adição à família de placas, né, Republic of Gamers. O que acontece é o seguinte, o ponto mais interessante a respeito dessa placa é, dentro desse universo das placas ROG, são vários os modelos. Nós temos desde a placa Maximus 6 Extreme, que é uma placa ultra sofisticada, assim, para campeonatos de overclock, para extreme overclocking. A placa tem recursos para realmente para uso de nitrogênio líquido, hélio líquido, né? Campeonato de overclock, está lá no topo dessa família. E aí as opções vão descendo, as placas vão ficando, ainda são excelentes placas com um conjunto de recursos muito impressionante, mas vai descendo da Extreme, né, para outros modelos, e lá embaixo a placa mais barata desse grupo até aqui era a Maximus 6 Hero. A Hero era a placa mais em conta da família ROG. A Ranger é uma placa que vem para se posicionar abaixo da Hero. Tá? Qual que é a ideia da ASUS com isso? Se essa placa for um pouco mais barata do que era a mais em conta do grupo até aqui, né, abre-se a possibilidade de que um número maior de usuários, né, passe a considerar as placas ROG como uma opção. Porque muita gente olha para esse tipo de motherboard e imagina que elas sejam obrigatoriamente placas
fora do alcance, né, em termos de preço. Não, são placas muito, muito caras, assim, não dá para encaixar uma placa dessa na minha verba, né, no meu budget. Essa placa vem justamente para abrir mais uma opção abaixo da que até aqui era a mais em conta. É uma ideia, claro, muito bacana. Essa placa aqui é uma placa típica ROG, né? E a gente já consegue ver claramente pelo design dela. Em relação a tecnologias, ela também vem com suporte a M2, mas não vem com o SATA Express que tem na Deluxe, tá? Mas isso é comum, né? Dependendo do modelo. Mas uma placa também, a gente separou aqui uma outra placa-mãe da linha ROG, uma Crosshair Z. Reparem na quantidade, na diferença de componentes. A Ranger tem uma quantidade bem menor de componentes sobre o PCB da placa. É isso aí. Os níveis de integração no chipset, né? E conforme o próprio projeto das boards vai evoluindo, né, chegamos a um ponto em que o número de componentes eletrônicos foi muito reduzido. É muito impressionante como o PCB dela é um PCB limpo. Sim. Particularmente entre os slots. Você percebe um número muito menor de componentes eletrônicos, o que é um ponto positivo. Né? Isso colabora... seja, não estamos perdendo recursos necessariamente. Não, de forma alguma. Só um projeto mais fechado. Os níveis de integração de componentes aumentaram. Né? E aí tem uma série de questões importantes sobre essa placa. Essa placa será a placa mais em conta da família ROG a partir de agora, mas nem por isso ela perde recursos que são significativos. Ela ainda tem um regulador de voltagem, né? Um VRM, que é parrudo, que é mais sofisticado, que possibilita overclocks em faixas agressivas, né? De overclock. Que mais? Eu tenho aqui 3 slots PCI Express X16, eu tenho som... o som que a Asus chama de Supreme FX, né, que é um som no nível de uma placa de som discreta, uma placa de som sofisticada separada. Tá? Tenho aquele detalhe dos conectores, do conector de rede, tá? Que foi retrabalhado, ele tem uma série de circuitos mais sofisticados no conector mesmo. A gente vai mostrar, dentro da review a gente mostra com detalhes essa excelente, para garantir melhor qualidade de sinal, para garantir menor nível de interferência, isso colabora para menores latências. Eu tenho uma série de refinamentos na placa. Bacana. Okay? Quando a gente consegue ter isso? Essa placa... ela fica disponível imediatamente após a disponibilização de toda a linha, né? H97 e Z97 muito em breve. O que está bastante confuso, né? Isso nós que acompanhamos o nosso meio de publicação. Ninguém sabe quando sai. Tem alguns, a gente viu no início dessa semana, alguns sites chineses colocaram placas à venda. Hoje não. Quando a gente gravou esse vídeo, a Newegg colocou à venda, só que informações que a gente tem aí pela internet contam que o anúncio vai ser bem depois, então tá tudo muito esquisito, muito confuso. É meados de maio. Existem alguns caras aí não seguem a regra, né? Existem uns embargos, lógico, a Intel ela libera certos produtos, existe todo um controle para isso, né? Lançamento global, disponibilidade simultânea, mas é meados de maio, disponibilidade global. Mas se houver alguma dificuldade aqui para os nossos lados, né, existem questões ligadas à distribuição, talvez a alfândega, coisa do gênero, mas meados de maio. Entendi. Ok? Já temos uma estimativa de preço para o usuário final? Essa é uma placa que se posiciona na casa de R$ 1.200 na ponta, preço para o consumidor final. Como nós falamos, essa não é uma placa barata, né? Não é uma placa barata, mas é importante nós lembrarmos que essa placa é membro de uma família de produtos da Asus, que são os produtos mais sofisticados que ela tem para desktop. A família de placas ROG é uma família de placas que são recordistas mundiais de overclock e são as placas que têm os melhores conjuntos de recursos para o entusiasta, para o gamer e por aí vai. E okay? assim como as gerações anteriores terá uma série de irmãs, vamos dizer assim, né? Porque vai ter uma infinidade de modelos, tanto da Asus como de outros fabricantes aí para... E na verdade, acho que o Fábio está ameaçando, na verdade, uma questão que nós temos muito aqui. Tem muita placa mãe, muita placa mãe. É impressionante. A gente que trabalha com isso se perde. Então imagina o pessoal lá na ponta.
como é que a gente entende? Como você pode nos explicar essa coisa de ter tantos modelos de placas-mãe? Eu acredito que o ponto aqui é o seguinte, existem diversas variações oferecendo conjuntos de recursos, oferecendo características que buscam atender grupos específicos de consumidores. Conforme a plataforma PC como um todo vai evoluindo, vai surgindo essa necessidade. Então, eu não me refiro nem a Asus especificamente, mas a todo o universo de PC. Tem gente que está procurando hoje em dia por motherboards que tenham Wi-Fi AC, né? Isso já desperta o interesse de alguns usuários. Eu gostaria que a minha placa tivesse Wi-Fi AC e Bluetooth. Eu gostaria que a minha motherboard tivesse um som mais sofisticado. Não precisa ser o equivalente a uma placa de som de R$3.000, mas eu gostaria de ter um som bem melhor do que aquele som básico, típico de placa com som on-board. E talvez esse cara já não queira o Wi-Fi, ele quer e por aí vai. E N outros pontos. Por exemplo, quando você parte para as placas dessa família, lá no topo, você encontra umas coisas que são assustadoras. Assim, eu me lembro de ler uma documentação que mencionava recursos para medir a temperatura, existiam sensores na placa para medir a temperatura do processador, de outros componentes, quando você estiver usando nitrogênio líquido no overclock. Por exemplo, o processador está próximo de 200 graus negativos, numa placa comum você não consegue acompanhar isso. Você teria que ter equipamento extra ali para medir. A motherboard no topo dessa família, né, que é a Maximus 6 Extreme aqui, né, ela oferece recursos para você acompanhar isso e outras coisas que fala, cara, mas existe a demanda por isso? E aí conversando com alguns overclockers, né, nós conhecemos o pessoal desse meio, alguns overclockers que participam de campeonatos, alguns deles até reconhecidos fora do Brasil, eles falam, cara, isso é fundamental, isso é muito útil, você percebe? Ou seja, então as placas-mães nós temos zilhões, mas porque são zilhões de necessidades. Exatamente. E que não quer dizer que todos os modelos estarão disponíveis no nosso mercado. Exato. Aí existe outro ponto que talvez caiba infelizmente, não sei, mas lá fora nós temos 30, 40 opções de motherboards. Aqui no Brasil o número de opções é menor. De acordo com o mercado. Entendi. Perfeito. Bom, eu creio que nós conseguimos passar por boas partes das perguntas de vocês. Eu já peço desculpas se a gente tenha esquecido alguma delas que nos foi repassada. E antes de a gente encerrar por aqui, eu acho sempre legal a gente não pegar somente necessariamente a área empresa, não falar só de Asus. A gente pode falar sobre o Osvaldo também. E eu ouvi falar que você manja muito de bitcoins. De bitcoins? Desse meio, sabe? É porque a gente esteve conversando antes até de coisas relacionadas a, por exemplo, ao que poderia ter causado o grande aumento de preço que teve em algumas placas da AMD, que a gente já publicou diversas notícias e que podia ser muita gente que fala que é sobre o sucesso das placas e tal, mas a grande verdade e que está na maioria dos sites internacionais é que os bitcoins foram responsáveis pelo sucesso que a placa faz minerando. Era isso que nós discutíamos, né? Que a demanda enorme lá fora, né, pelas placas, particularmente as placas mais sofisticadas, de uns tempos para cá com os chips R9, né, os Radeon mais sofisticados, 290, 290X, fez com que foi essa demanda enorme, essa procura enorme por parte dos miners, né, dos mineradores, o pessoal que constrói as mining rigs, né, as máquinas para mineração, é que fez com que o preço dessas placas explodisse, porque simplesmente as placas desapareceram das prateleiras lá fora. Isso tudo é muito grande. Pra gente ainda é tudo a gente publicou um artigo há poucos dias a respeito, né? Sim. Diego, isso é tudo muito novo pra gente aqui, assim, minerar, o que é isso, usar? Eu acho que vale muito a pena para o usuário que ainda não leu nada, né? O pessoal que está nos acompanhando aqui que não leu nada sobre isso, ler um pouco sobre os bitcoins, o que é a cryptocurrency, né, a moeda criptográfica anárquica, né, o que ela representa, né, essa, né, não sei, de repente isso vai me render um problema, mas tô brincando, essa é uma discussão delicada, né, que desagrada muita gente aí dos bancos, né, das instituições, de controle do meio financeiro, mas eu acredito que vale muito a pena ler a respeito disso. O assunto é muito rico,
é muitíssimo interessante. Essa questão das moedas virtuais vai dar muito o que falar ainda. Não é uma coisa que chegou e já vai sumir rapidamente. Não, eu já lidei muito com isso num outro ambiente, né? Comprando e vendendo moeda virtual por alguns anos, né? Eu já ganhei algum dinheirinho fazendo alguma coisa com isso. Foi num outro ambiente, lidando com os Linden Dollars, comprando e vendendo. E, nossa, eu conheço gente que ganhou muito dinheiro. Essa é nova para mim. Que criptomoeda é essa? Os Linden Dollars são uma moeda que circula dentro de um universo virtual chamado Second Life, que é algo parecido com um game, que perdeu tração nesses últimos anos, né? Perdeu força aqui no Brasil muito, tanto que o pessoal que criou esse ambiente, parte dos criadores desse ambiente hoje se dedicam a um outro projeto de universo virtual que inclusive envolve o Oculus Rift. Nossa. Né? Que o pessoal da Oculus Rift, é um outro nome que o pessoal usa agora, não mais Oculus Rift. Né? Facebook. O Facebook comprou essa empresa. E, bom, voltando para a moeda eletrônica, eu recomendo para o pessoal ler a respeito, particularmente dos bitcoins. Isso é muito interessante. E, voltando para o ponto onde você começou, esse é o principal ponto que explica a explosão de preço que aconteceu há algum tempo para as placas com chips AMD, Radeon. Chegaram a ter quase 50% de aumento, tá? Foi uma coisa muito curiosa, porque no lançamento dessa geração Radeon, muita gente elogiou o preço. A concorrência tinha ficado muito acirrada com a NVIDIA. E chegou era o principal diferencial, colocava a NVIDIA em séries por ano, e de repente... Chegou no mercado muito inflacionado e todo mundo se perguntando por que estava todo mundo vendendo. E a principal teoria era essa que o custo-benefício da AMD estava muito interessante para minerar e o pessoal estava comprando tanto que estava inflacionando os preços. Né? Com certeza. É a principal teoria. Quem constrói essas máquinas para lidar com isso coloca 3, 4, 5, 6 placas gráficas monstro numa mesma máquina. Então você imagina, né, com alguns milhares de mineradores, você simplesmente esgota o que está disponível no mercado. No Brasil a gente não sentiu isso. Eu pelo menos não conheço ninguém que tenha montado um PC pensado nisso. Mas será que no Brasil a gente não sentiu isso? Eu já visitei revendas país afora, tá? Particularmente para os lados de Porto Alegre, eu já visitei revendas especializadas em integração de máquinas sofisticadas, né? Workstations, máquinas de gamers e afins, que comentaram comigo, falando: Oswaldo, você ficaria surpreso de ver a procura nesses últimos tempos por máquinas construídas especificamente para mineração, não só de bitcoins, mas principalmente para bitcoins, assim, investimento alto, máquinas de 15 mil reais ou mais, que não vão ser usadas para absolutamente nada além disso. Que nunca vão rodar um Crysis. Vão rodar um game. Tem várias placas gráficas desse nível. Pobres placas. Um minuto de silêncio por elas. Okay. Bom, eu já estou convencido, acho que já tiramos o bastante do Oswaldo aqui. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de comentar e também enviar e-mails, dar o feedback para a gente aí continuar nossos videocasts especiais com convidados. Eu me divirto muito com esse pessoal novo aparecendo por aqui. Oswaldo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Peço desculpa se em algum tópico, né, não cheguei no nível de detalhamento, de profundidade que o pessoal esperava. Fico na expectativa de façamos outros aí, prometo que nas próximas a coisa será melhor. Perfeito, então. Com essa promessa nós terminamos o vídeo de hoje. Galera, nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço. Um abraço. Obrigado.